Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a Grécia Antiga. Vamos lá? Vamos falar um pouco do desenvolvimento da polis. A polis, se estabeleceu ali no período arcaico, isto é, a partir do século 8 a.C. Todo o território grego foi ocupado por centenas de polis, destacando-se algumas, como Tebas, Atenas, Esparta e Corinto. A característica básica do modelo de cidade que se estabeleceu na Grécia foi a sua autonomia, ou seja, sua independência, Essa autonomia manifestava-se em todos os aspectos: jurídico, político, econômico, religioso, e muitos outros. Isso significa que a Grécia nunca foi um império com um território coeso, e fronteiras definidas, ou seja, a Grécia nunca foi um império unificado. Ela era basicamente uma região que aglomerava povos com cultura e idiomas comuns, semelhantes. A colonização grega, o estabelecimento da polis foi marcado também pelo processo de concentração de renda, em que a população empobrecida começou a ter cada vez menos acesso às terras, e estava cada vez mais endividada. Os que não conseguiam pagar suas dívidas tornavam-se escravos. Nesse momento, o comércio estava em expansão e as embarcações gregas iam para diferentes locais do Mediterrâneo. Parte dessa população, procurando melhores oportunidades, aproveitou-se dessas conexões com outras regiões para sair do território grego. Assim, um grande número de gregos estabeleceu-se em locais como o norte da África, como a Sicília, o sul da Espanha e da França. Essa expansão e formação de outras polis nesses locais ficou conhecida como colonização grega. Essas cidades formadas por gregos fora da Grécia estruturavam-se dentro dos mesmos padrões que as polis que existiam naquele território, ou seja, dentro da Grécia. Dentre essas polis, as mais conhecidas, claro, são Atenas e Esparta. Os dois grandes exemplos de cidade-estado foram esses, Então, as mais influentes e poderosas polis, o modelo existente nelas foi adotado por muitas outras e uma intensa rivalidade existia entre elas. Essa rivalidade, ela resultou ali na Guerra do Peloponeso, que durou de 431 a 404 a.C. Atenas representava um modelo democrático, mas é importante que a gente perceba, que esse modelo foi resultado de reformas políticas que visavam ali o combate de uma aristocracia da cidade. No século 6 a.C., uma série de mudanças foram realizadas em Atenas, promovendo a instauração desse modelo democrático. Já a cidade de Esparta, tinha um modelo oligárquico, ou seja, um modelo onde o poder se concentra na mão de poucas pessoas, que é um antagonismo ao modelo democrático de Atenas, onde faz alusão ao poder na mão do povo. Então a gente tem aí um grupo pequeno que comandava a cidade. Esse controle de Esparta dava-se por meio da força militar, pois os que controlavam ali Esparta eram guerreiros. Ser guerreiro era uma condição essencial para os cidadãos, para essas pessoas que formavam essa aristocracia espartana. Vamos a algumas características de Esparta, Tem a origem dórica aí do século 5 a 6 a.C., Os dóricos invadem aí a região e subjugam o povo que vivia ali nela, os ilotas, os escravos estatais. É uma sociedade, que tem a educação militarizada, a base dessa sociedade é militarizada, valores guerreiros norteiam as ações dos indivíduos. Essa sociedade espartana, ela está dividida entre os esparciatas, periecos e ilotas. A política, exercida por dois reis, é uma diarquia. A Assembleia dos Guerreiros, a Ápela, todos os guerreiros acima de 30 anos, têm participação. A Gerúsia, 28 espartanos com mais de 60 anos, mais os dois reis, que têm a função administrativa, legislativa e judiciária. O Éforato, que são 5 éforos escolhidos pela Ápela, para um mandato de 1 ano.
A educação espartana, desde cedo, o jovem espartano passava por um treinamento militar no agogê, né, dos 7 aos 17 anos. Quando se tornava um soldado, né, após um ritual de passagem, né, eles constantemente eram testados, né, eles eram educados para enfrentar o campo de batalha, né, e, né, também treinados para enfrentar a bela morte, né, eles viam nessa morte, né, em batalha como uma glória, era uma honra morrer em guerra. Em relação a Atenas, né, com o desenvolvimento comercial de Atenas, houveram conflitos sociais que exigiram reformas sociais, né. Entre os principais reformadores, a gente destaca ali o Dráco, no século 7 a.C., né, com o primeiro código de leis escrito de Atenas, o Solo, 594, né, que põe ali, decreta o fim da escravidão por dívidas, o Clístenes, né, em 508 a.C., que inicia ali as reformas políticas responsáveis pela construção da democracia grega. As características, a participação direta na política, né? No grego, né, a gente tem o demo, né, kratos, né, o povo no poder, né, a democracia, né, o poder do povo, né, o poder exercido pelo povo. Todos os cidadãos atenienses, né, com mais de 21 anos, participam diretamente das das decisões das cidades. Essa é a ideia da democracia ateniense. Então a gente tem aí, né, a Grécia Antiga, né, envolvida ali a política, né, onde a gente tem a participação direta do cidadão, a religião, né, que é politeísta, que é uma religião que está dividida entre as cidades, né, os deuses são regionais, né, cada cidade tem o seu próprio patriarca, né, a economia, né, a agricultura, a pecuária, principalmente o comércio. E em relação à religião, né, na Grécia Antiga, né, cada cidade grega cultuava seus deuses e construía templos, né, santuários em sua homenagem, né. Ao longo do ano, né, os gregos faziam festas religiosas, né, procissões, cultos e oferendas aos deuses das cidades para obter favores e proteção, né. Por isso, né, a religião era uma religião cívica. Os gregos, assim como outros povos antigos, acreditavam em vários deuses, então eles eram politeístas, né? Julgavam que 12 dos seus deuses viviam ali no Alto Olimpo, né? Por isso a palavra Olimpo passou a ser sinônimo de céu, né? Lugar onde reina, né? A gente tem Eliseu, Hera, né? Alguns desses mais famosos, Afrodite, né? Em relação à religião, né, a gente sabe que os gregos não possuíam nenhum livro sagrado, né, e nesse sentido, né, a religião grega não possui dogmas, né, haviam textos, né, sacerdotes, né, orientavam, mas não monopolizavam a interpretação espiritual, né. Os mitos gregos, né, revelavam as sensações humanas, né, desejos, medos, sentimentos ocultos da humanidade. Então, assim, né, o médico, né, o pai da psicanálise, né, a área da psicologia, né, Sigmund Freud, né, ele se reportou para os mitos gregos a fim de buscar respostas, né, sobre a humanidade atual, né, dele passou, né, uma das bases da psicanálise, né, por exemplo, o complexo de Édipo. Os deuses, eles eram imortais, representavam vontades humanas, né, então eles tinham sentimentos bons e ruins, raiva, inveja, paixão, ambição, aparecem constantemente na mitologia grega. Essas cidades-estados, elas escolhiam seus patronos, né? E diz a lenda que na polis de Atenas, né, quando foram escolher o patrono, havia uma disputa entre Poseidon e Atena. A vitória teria sido de Atena, né? Palas Atenas, após apresentar, né, um pé de oliveira, ensinando os atenienses a aproveitar o azeite. Então a gente tem aí cada cidade com sua própria divindade, né, seu próprio patrono, né, com templos enormes, né, que são inclusive símbolos da cultura grega, né, aquelas estátuas enormes, né, erigidas em homenagem a seus deuses. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. A sociedade espartana se dividia em 3 grupos sociais. Quais eram eles? Espartanos, periecos e macedônios. Letra B, espartanos, macedônios e ilotas. Letra C, espartanos, periecos e ilotas. Ou letra D, espartanos, felícios e persas. Vamos lá, pensando um pouco na resposta. A resposta correta é
A letra C, espartanos, periecos e ilotas, né? Assim estava dividida a sociedade espartana. Vamos lá, mais uma questão. O político Clístenes realizou várias reformas populares que garantiram a soberania do povo no governo da cidade. Nascia então a democracia. Qual o significado desse termo? Letra A, poder do povo. Letra B, poder do soberano. Letra C, poder dos mais pobres. Ou letra D, poder dos mais ricos. Vamos lá. Pensando aí um pouco na resposta, cabecinha funcionando. A resposta correta é a letra A, né? O significado da palavra democracia é poder do povo. A gente tem aí do grego, né, demos kratos, né, poder do povo. É importante ressaltar que, embora a democracia tenha nascido na Grécia Antiga, a democracia grega, né, é muito diferente da democracia praticada hoje. A gente tem uma democracia direta na grega, né, ali na Grécia Antiga, onde todos os cidadãos participam, né, mas essa questão do cidadão, né, nem todas as pessoas eram cidadãos lá na Grécia Antiga. Hoje a gente tem uma democracia diferente, né? A gente tem uma democracia que é praticamente todas, né, na modernidade. No Ocidente moderno a gente tem democracias representativas, né, onde o cidadão participa, né, elegendo seus representantes, né, por isso chamado de democracia representativa. Importante perceber que a origem, né, do mundo ocidental traz muito, né, da nossa herança grega, né? A gente tem aí a filosofia grega, né, como um expoente, né? Dessa filosofia nasce várias outras ciências, né, como a medicina. A gente tem vários, né, grandes estudiosos que bebem aí da fonte da filosofia grega, né? Grandes obras, né, que ficam aí para a humanidade, como as obras de Platão, de Aristóteles, né, Sócrates, né? E são heranças muito importantes. Em relação à mitologia grega, né, sem dúvida é uma das mais conhecidas do mundo todo, né, principalmente do mundo ocidental, e dá origem, né, a vários mitos, né, que são muito conhecidos, né, como muitos personagens, né, a gente tem aí o Poseidon, Zeus, né, Afrodite, a deusa do amor. A gente tem aí as ideias modernas, né, vem lá o Eros, né, que vem lá o nosso Cupido, né, quando você vê lá o Dia dos Namorados, né, o anjinho, né, flechando ali o amor. Todos, né, esses elementos dessa cultura ocidental vêm lá de uma herança grega. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!